A cirurgia de catarata ganhou uma importante inovação com a chegada do laser. A técnica ficou mais precisa, auxiliando bastante no pós-operatório. Mas será que todo mundo tem indicação para esse meio cirúrgico? Qual a idade ideal para operar? As respostas você confere agora no quadro Olho no Olho. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Nossos convidados de hoje no Olho no Olho é o doutor André Jucá Machado. Mais uma vez aqui no Check-up, ele como sempre, trazendo muitas informações importantes, nos ajudando a ter uma saúde ocular melhor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Natália. É um prazer estar aqui com você no seu programa. Prazer é todo nosso. Ainda mais falando desse assunto que é tão recorrente, mas tão importante, né, doutor? A gente sempre tem que estar falando de cirurgia de catarata, porque cada vez mais pessoas estão precisando se submeter a essa cirurgia. De fato, Natália, com o aumento da idade da população, com o envelhecimento da nossa população, é de se esperar mesmo que cada vez mais a catarata fique mais frequente. De fato, a catarata acomete, algum grau de catarata acomete cerca de 50% das pessoas após os 60 anos de idade. Então, à medida que a nossa população vai envelhecendo, mais e mais pessoas vão chegando aos 60 e além, o risco, a chance de cada um individualmente ter catarata vai aumentando. E sem contar a catarata congênita também, né? Isso, aí são casos raros, né? Essas cataratas congênitas, por trauma também, né? Acidentes podem causar catarata, né? E também nos diabéticos, né? Que também estão aumentando muito o número de pessoas com diabetes. A gente está vivendo, de fato, uma epidemia de diabetes. Então, o diabético ele tem catarata mais cedo também, do que a pessoa da idade. Existem algumas famílias também, isso tem um componente genético, que tem catarata mais cedo, né? Então, não obrigatoriamente é a catarata da idade. A catarata também pode acontecer em algumas famílias mais precocemente, além de estar associado com esses outros fatores que a gente conversou. Doutor, e todo tipo de catarata, toda catarata precisa ser tratada com cirurgia? Não, às vezes a catarata ela ainda não está afetando a visão e o paciente pode esperar um pouco até se sentir incomodado. Mas muitas vezes o paciente ele ainda está numa fase muito ativa da vida, que é uma outra coisa boa, né, que a gente tem tido. A gente tem visto que com o aumento da expectativa de vida, as pessoas também estão vivendo não só mais, viu, Natália, mas estão vivendo melhor. Estão atingindo uma idade mais alta com trabalhando mais, né? Com saúde, precisando trabalhar, querendo trabalhar e precisam, às vezes, dirigir automóveis e tudo. E aí chega lá no Detran, a pessoa até acha que está com a visão boa, mas lá não passa no teste. Aí diz, doutor André, não passei aqui no teste agora. Aí, nesses casos, por uma questão até de necessidade profissional, que a pessoa precisa do automóvel para ir ao trabalho, às vezes não é para ir ao trabalho, mas para poder realizar as suas necessidades do dia a dia, e aí a gente opera já para restabelecer a visão do paciente. Então não tem problema operar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, o que vai definir a necessidade da pessoa. O que vai definir a necessidade da pessoa. Existe uma tendência de operar um pouco mais cedo, já existem alguns estudos que mostram que a cirurgia numa catarata, no caso, uma catarata mais avançada, ela tem um risco maior do que uma catarata mais recente. Mas, claro, sempre dá, a cirurgia de catarata quase nunca é uma emergência, exceto em alguns casos muito específicos que a catarata pode estar associada com um tipo de glaucoma raro, que é o glaucoma primário de ângulo fechado. Normalmente é uma cirurgia eletiva, em que você se prepara, escolhe a data melhor para operar. Felizmente, hoje a recuperação dos pacientes e o restabelecimento das atividades normais está de uma maneira muito mais rápida do que no passado. Tem alguma novidade na técnica cirúrgica, nas lentes? Existem sempre avanços nessas áreas. Na técnica, por exemplo, o laser, hoje em dia, está ficando cada vez mais frequente, estamos fazendo cada vez mais cirurgias de catarata laser. E o laser ele tem umas vantagens sobre a técnica, digamos assim, tradicional da cirurgia de catarata. O laser ele dá uma segurança maior, ele permite já
a quebra da catarata e sua subsequente aspiração de uma maneira muito mais facilitada. Ele prepara o local, que é o saco capsular, para a colocação da lente intraocular de uma maneira centrada e precisa, sempre com 4,5 milímetros, se a gente quiser, ou 5 milímetros de diâmetro. Então, tudo isso é muito importante para quando a gente vai colocar a lente intraocular, quando é uma lente multifocal, que é uma lente que tem grau para longe, intermediário, perto, ela precisa estar não só ser colocada, mas ser colocada de uma maneira muito precisa por conta da multifocalidade dela, para ter um bom resultado visual. Então, todas essas coisas são pequenos detalhes que, quando somados, mostram um grande avanço, uma grande evolução na cirurgia de catarata. Né? Representam um sucesso da cirurgia. No seu conjunto, esses pequenos passos mostram que a cirurgia de catarata evoluiu realmente de uma maneira enorme. Né? E a indicação do laser? Também aí depende de cada pessoa? Como é que é? Então, a cirurgia de catarata laser, ela é possível ser feita para todo mundo. Existe uma questão pecuniária, porque os convênios ainda não cobrem esse tipo de cirurgia de catarata laser, em sua maior parte, e também no Sistema Único de Saúde essa cirurgia, em sua maior parte, não é ofertada pela maioria dos serviços do SUS. Mas a cirurgia tradicional também é uma cirurgia que dá a oportunidade do paciente recuperar a visão e mesmo de colocar uma lente multifocal. O laser, como eu disse, é um pequeno passo adiante, e é a somatória desses pequenos passos que, quando a gente que fez a cirurgia de catarata, que faz cirurgia de catarata desde o início dos anos 90, a gente observa essa caminhada que diz, nossa, como a gente veio de longe, através de pequenos passos sucessivos. Hoje a cirurgia é feita com anestesia tópica, sem pontos, com a rápida recuperação visual do paciente, graças a substâncias que a gente usa na cirurgia para proteção da córnea. A gente tem muito menos edema de córnea hoje também que no passado. As máquinas de ultrassom também evoluíram muito, o laser, as lentes multifocais, todos esses pequenos avanços somados dão realmente uma revolução na cirurgia de catarata. Quem tem medo de passar por essa cirurgia pode ficar tranquilo, porque você sabe que tem muita gente que precisa fazer, mas tem aquele medo de cirurgia, homem principalmente. Homem tem muito medo, né? Mulher é mais corajosa, mas homem... É verdade, Natália. Todo mundo, na verdade, tem medo, né? Homem talvez tenha um pouco mais de medo mesmo do que as mulheres. As mulheres são sempre mais corajosas, né? Mas hoje é uma cirurgia tranquila, segura. É claro que a gente sempre faz exames pré-operatórios. Muitos pacientes vão operar de catarata são pacientes já da terceira idade, que têm outras doenças, que a gente chama de comorbidades. Tem que ter certo cuidado, né? Tem que ter, embora seja uma cirurgia pouco impactante no organismo, mas às vezes a fragilidade do organismo do idoso, ele requer um certo cuidado. Também é preciso ter cuidado pós-operatório, né? Toda cirurgia, ela requer um certo cuidado. A cirurgia de catarata é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia hoje considerada segura, mas nenhum procedimento é isento de riscos. E a gente tem que tomar todos os cuidados para evitar complicações, infecções, inflamações no olho, que podem sempre advir, mas felizmente hoje estão bem menos frequentes do que no passado. Faz um olho, depois o outro, né? A gente sempre tem essa conduta, viu? Em alguns locais, hoje já faz os dois olhos ao mesmo tempo, mas a gente prefere, por uma questão de segurança para o paciente, fazer um olho, como é uma cirurgia intraocular, e depois de uma semana fazer o outro olho. É diferente, por exemplo, na cirurgia refrativa, que é uma cirurgia que é mais na superfície do olho e o risco de infecção é bem menor. Então, a gente faz um olho e depois de uma semana faz o outro. O risco de infecção hoje na cirurgia de catarata, na maioria dos trabalhos, se situa entre 1 a cada 3 mil cirurgias para 1 a cada 10 mil cirurgias. Depende, assim, um pouco do estudo. Quer dizer, é um risco muito baixo. Se você colocar isso em vírgulas, dá 0,0001%, né? 1 para 10 mil. Ou 1 para 3 mil, 0,013%, né? Então, são muitos zerinhos, né? Então, tem mais de 99,99% de não ter infecção, de não ter nenhuma complicação que ameace a visão. Mas, mesmo assim, a gente prefere fazer um olho, espera uma semana, às vezes mais, 15 dias, até que a gente vê que o primeiro olho já está com a visão totalmente recuperada, o paciente está totalmente confortável, e aí a gente faz sim o segundo olho. E em quanto tempo a pessoa volta ao trabalho?
Então a volta ao trabalho depende do tipo de trabalho, né? Se a pessoa trabalha mais no ambiente interno, tipo um escritório, um local limpo, ela pode voltar mais rápido. Se é um agricultor que trabalha com a terra ali e tudo, aí a volta a gente pede para esperar um pouco mais. Então, em geral, na maioria dos casos, a pessoa que trabalha em ambiente interno, né, a gente libera com 4, 5 dias a volta ao trabalho. E no pessoal que trabalha com terra, essas coisas, a gente pede pelo menos 15 dias. Esse é o doutor, professor André Jucá Machado, mais uma vez dando um show aqui de oftalmologia no check-up. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Natália, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado a todo mundo.